porque com os talentos que Ele, o Senhor Deus, nos confiou, a gente poder servir a Ele. E servimos ao Senhor com alegria, com um sentimento de gratidão pela honra que o Senhor nos concede em poder sermos Deus, servos e filhos amados. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Eu pergunto: o que o Senhor fez com o corpo dele? Onde o puseste? É sobre esse tema que eu quero meditar hoje com os irmãos. Onde nós temos colocado Jesus na nossa vida? Em que lugar que Jesus tem estado na sua vida, na sua família? Se você ler alguns versículos anteriores a esse, você descobre logo no começo do capítulo que era domingo, primeiro dia da semana. Por isso que hoje nós escolhemos o domingo como o tempo da nova aliança. Nós chamamos o domingo o dia do Senhor. Domingo como o dia do Senhor, no meio dos cristãos é comemorado porque foi esse dia que o Senhor ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que ainda estava escuro quando a notícia correu: o Mestre ressuscitou. E ali Pedro e João, quando recebem essa notícia através de Maria Madalena, eles se apressam e saem na frente correndo. O mais novo deles, provavelmente o apóstolo João, se adiantou e correu, chegou à porta do túmulo, viu a pedra removida, e logo depois chega Pedro. João, quando chega, ele olha para dentro do túmulo, ele vê aquela cena, um sepulcro vazio, vê ali os panos que envolveram o corpo de Jesus, mas ele não entra. Um temor, uma reverência, ele não entra. Mas Pedro foi, ele quis ver com seus próprios olhos. Ele entrou e olhou, o mestre não estava ali. Eles ficaram ali felizes e saem correndo para dar notícia, mas Maria Madalena estava do lado de fora e ela entra no sepulcro. E quando ela entra no sepulcro, os olhos dela são descortinados, porque ela vê o que os dois não viram. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nos dê olhos espirituais, para que a gente possa ver além da letra, para que nós possamos ver além da nossa realidade física. João olhou, mas não viu. Pedro pescoçou lá dentro, mas não viu. Mas aquela que estava buscando o amor da sua vida, quando ela entra, ela vê. E quando ela entrou dentro do sepulcro, ela vê dois anjos que estavam sentados onde foi colocado o corpo do Senhor. Um estava na cabeceira, onde estava a sua cabeça, e outro estava onde foi colocado os pés do Senhor.
Eles dão uma notícia para ela. Uma notícia que nós acabamos de 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela estava diante do sobrenatural, mas ela ainda não havia se dado conta. Ela estava diante de 2 seres celestiais, mas muito provavelmente de uma forma humana. Eles não estavam ali brilhando. Talvez a glória, o fulgor sobre eles o espantasse, ela sairia dali correndo. Mas ela viu. A Bíblia diz que depois, quando ela olha para trás, tinha uma outra pessoa. E essa outra pessoa começa a conversar com ela, dizendo: mulher, por que choras? Versículo 15: quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela estava disposta a pegar um defunto, já em estado putrefato, e carregá-lo no colo e colocá-lo naquele lugar novamente. Ela tinha essa disposição. Eu falo aos irmãos hoje, aproveitando a oportunidade para dizer: irmãos, quem continua servindo ao Senhor dentro da igreja hoje, na sua grande maioria, são as mulheres. As mulheres têm se dado mais do que os homens têm se dado. Mas eu falo aos homens aqui da igreja: nós precisamos nos entregar mais para o Senhor, para o seu reino, para a sua obra. Nós precisamos ter a ousadia de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, conta comigo. Senhor, estamos juntos. Pode me enviar, porque eu quero fazer alguma coisa. Mas o despertar dentro das famílias hoje está vindo através das mulheres. Isso é uma tristeza para nós, os homens, porque os homens são chamados para serem os sacerdotes dentro dos seus lares. E numa grande maioria, os homens estão deixando de cumprir o seu papel. Mas aquela a quem o Senhor amava, e que ela declarava que Ele era o amor da sua vida, ela disse: por favor, me diga, jardineiro, onde você o colocou, que eu quero trazê-lo de volta para cá. Eu fico imaginando que cheiro tinha aquele lugar. Nós sabemos que especiarias foram usadas para guardar o corpo de Jesus. Era um costume dos judeus. Eu fico imaginando, será que era um cheiro de jasmim? Você conhece o cheiro do jasmim? Para algumas pessoas é cheiroso, para outras pessoas lembram coisas ruins. Mas eu acredito que havia um cheiro celestial naquele lugar. Havia um cheiro especial naquele lugar. Era o cheiro do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos refletir a glória de Jesus de tal maneira que possamos não só exprimir quem é Jesus na nossa vida através da nossa postura, mas nós devemos também exalar o bom perfume de Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele tem um perfume, e esse perfume de Jesus deve ser sentido em cada um de nós. Quando nós passamos, as pessoas deverão em nós reconhecer esse cheiro diferente. Ele não cheira o cheiro do bode, ele tem um cheiro diferente. Você sabe, existem perfumes que as pessoas às vezes dão uma caprichada e causam até náuseas, né? Você já viu aquele perfume, quando a pessoa está muito suada e pega aquele desodorante de aerosol assim, mais perfume, dá uma misturada para melhorar o negócio e piora o negócio? Mas o cheiro do cristão precisa ser um cheiro diferente. Ela estava ali naquele lugar de morte, mas eu acredito que ela estava respirando a vida e não havia se dado conta disso. E quando aquele homem que estava atrás dela, ela esqueceu os dois à frente dela, começa a conversar com ela, dizendo: por que você está chorando? É o mesmo que hoje está nos perguntando aqui: por que você tem chorado? O que tem levado você às lágrimas?
por que choras? E a maior parte de nós aqui, quando choramos, nós não queremos plateia, nós queremos chorar na solidão, quando ninguém não está nos vendo, porque parece ser vergonhoso chorar, parece ser vejatório chorar, mas chorar faz bem, chorar lava a alma. Ela diz: levar o corpo do meu Senhor, onde o puseste? Levar o corpo do meu Senhor, onde o puseste? E a pergunta hoje para nós é: onde você tem colocado o Senhor? Qual é a posição que o Senhor tem ocupado na sua vida? O que você tem feito com Jesus? Que lugar ele tem tido na sua vida? Segundo, a resposta do anjo a Maria é: ele não está aqui. Ele não está aqui. Mas o Senhor, de maneira graciosa, aparece para ela, atrás dela, para não assustá-la. E você vê que os olhos dela estavam velados. Na nossa vida, nos momentos de solidão, de dor e de lágrimas, muitas vezes os nossos olhos estão velados para o mundo espiritual, mas isso não significa que o Senhor não está presente, porque Deus está presente sempre. Não há nenhum lugar onde Deus não possa estar presente. Deus sempre estará presente. E o Senhor se fez presente atrás dela. Eu fiquei imaginando o que se passou na cabeça de Jesus, o Deus encarnado, vendo a sua filha tão querida ali chorando. Se passou a mesma coisa que se passa quando Ele nos vê chorando. Quando a gente acha que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não há esperança, Ele está perto de nós e fica olhando para a gente, para ver até onde nós vamos, até onde você tem ido. A gente vai perguntar: onde puseste? E Ele está do nosso lado. E aqui o texto sagrado continua nos falando. Eu quero meditar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus não está em muitos lares que se dizem cristãos, infelizmente. A nossa nação brasileira é uma nação que, na sua maior parte, se considera cristã. Aí nós temos aí um monte de denominações que se autoproclamam cristãs. Mas o que é ser um cristão? É parecer-se com Jesus. Nós temos de fato nos parecido com o Senhor. Nós temos de fato exalado o bom perfume de Cristo. Por maior que seja a nossa redundância nessa fala, isso deve mexer com os nossos valores e com as nossas convicções. Porque qual é a obra do Senhor em nós? Qual é a obra do Pai em nós? É tratar com o nosso caráter e com a nossa personalidade, nos tornando novas criaturas e fazendo de cada um de nós pessoas que possam expressar um pouco da sua glória e do seu poder. Onde você tem colocado Jesus na sua vida? A resposta que veio até Maria é a mesma que vem até nós hoje. Ele poderá não estar aqui fisicamente, porque nós não vemos com os olhos. Como eu falei domingo passado, nós precisamos ver o Senhor em cada um de nós. Crescendo na fé, nós precisamos que os irmãos vejam em nós um pouco do Senhor, ou muito do Senhor. Hoje, o Senhor nos enviou o seu Espírito, e o seu Espírito continua sobre a face da terra, executando a sua estranha obra. Uma obra que nós não compreendemos muitas vezes, mas uma obra essa que nos iguala a todos, e nos faz chamarmos uns aos outros de irmãos. Uma estranha obra. Se pudéssemos de fato, irmãos, nos conhecer como somos e nos revelar como somos, talvez nós teríamos muitas divisões aqui nessa pequena plateia. Mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, diante dele nos iguala e nos torna todos irmãos.
Por isso que na Santa Ceia, no memorial que fazemos ao Senhor, nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição, louvando o seu santo nome, porque através do sangue de Jesus nós fomos perdoados e fomos purificados de toda injustiça, e agora nós nos tratamos de irmãos. Talvez no passado, sem a presença do Senhor, nós pudéssemos até nos agredir uns aos outros, nos ofender. Ainda que, mesmo depois de uma vida transformada, nós corremos esse risco, mas nós somos irmãos. E quando Pedro e João saem correndo daquele túmulo, eles saem e colocam a boca no trombone, dizendo que Jesus havia ressuscitado, mesmo que os seus olhos não tivessem contemplado. E quem somos nós hoje, a igreja do Senhor? Nós somos aquele povo que o Senhor, no seu primeiro sermão, ele disse a respeito desse povo. Foi quando ele disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Vamos falar juntos? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, eu sou e você é bem-aventurado nesta noite. Não vimos Jesus, nós vemos um pouco de Jesus na vida dos irmãos, mas mesmo não tendo visto Jesus, nós conhecemos Jesus. Ele nos tem transformado, Ele tem mudado as diretrizes da nossa vida, da nossa existência. Ele tem colocado um brilho no nosso olhar que antes nós não tínhamos por causa do pecado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que quando Jesus está fora da nossa vida, nós choramos como Maria. Nós choramos como Maria. Existem muitas razões que levam as pessoas a chorar. Mas espera um copo já aqui, meu filho, por favor. Muitas razões que nos levarão a chorar durante toda a nossa vida. Mas é diferente quando nós choramos tendo o Senhor para nos consolar e para nos dirigir, também para nos reanimar. Nós temos orado já há alguns anos aqui pela igreja, que por mais avivados que nós parecemos ser, nós temos orado para que o Senhor aviva a sua obra na nossa vida aqui nesse lugar. O que é uma vida avivada pelo Espírito Santo? É uma vida que vive em constante novidade de vida. Tédio é uma coisa que o cristão que depende do Senhor não conhece. Nós não conhecemos uma vida de tédio porque a todo instante nós estamos vivendo o novo do Senhor, as coisas novas do Senhor. E quando vamos nos deixando ser usados pelo Senhor, Ele vai renovando as oportunidades na nossa vida. E nós podemos dizer a todo instante: louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar isso junto? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está fora, nós choramos como Maria. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem buscas? Você tem buscado o Senhor? Você tem de fato colocado energia na sua busca dele? A promessa dele é que aqueles que o buscarem o encontrarão. Mas não dá para buscá-lo de qualquer maneira, nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Não dá para buscá-lo só de lábios, nós temos que buscá-lo de todo o coração. Sabe por que aquele cenário sobrenatural se apresentou diante de Maria? Porque ela estava buscando o Senhor de todo o coração. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que o coração de Maria estava muito contrito, estava quebrantado, ela estava sentindo uma dor pela perda do seu amor. E quando falamos que Jesus era o amor de Maria, não era um amor relacional, erótico, humano, como nós estamos falando. Nós mesmos cantamos aqui muitas vezes que Jesus é o amado das nossas almas. Não se trata de sexualidade, nem dele nem dela, se trata de quem ele, o Senhor, é. Ela foi buscar o amor da sua vida.
Meus irmãos, quando Jesus se tornar o primeiro na nossa vida, o amor dos amores na nossa vida, tudo se desfaz. Todas as dificuldades tomam uma outra proporção, uma proporção que não poderá nos paralisar, uma proporção que não poderá nos impedir de agir no mover do Espírito de vida, que é o Espírito Santo. Você está entendendo isso que eu estou falando? Outra coisa, quando lemos aqui, meus irmãos, que o coração contrito traz Jesus de volta, nós vemos uma coisa que deverá sempre nos acompanhar quando quebrantado estivermos. Não há nenhum problema em você chorar, contanto que o seu choro não seja uma expressão de uma emotividade que não vai levar você a lugar nenhum. Hoje é muito fácil levar as pessoas a emoções que não transformam elas. Chega no dia seguinte, está todo mundo do mesmo jeito. Ninguém mudou, ninguém teve um caráter transformado, ninguém parou para refletir. Vida que segue. E a vida que segue sem um coração quebrantado e contrito nunca será uma vida transformada. Nunca será. O Senhor Deus, Ele tem nos dado infinitas oportunidades durante os anos que temos passado. A cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós devemos agarrar como se fosse a última oportunidade. Sabe para quê? Para que Ele faça na nossa vida o que deseja fazer. E o Senhor só fará a obra na sua vida se você permitir que Ele faça. Se você tiver reservas com Ele, Ele é educado, Ele vai esperar você pedir. Já citei aqui a música do Roberto Carlos, na música Guerra dos Meninos, quando ele, na sua letra, ele diz: quando em minha porta alguém tocou, sem que ela abrisse, ele entrou. Era algo tão divino, luz em forma de menino. O diabo entra sem ser convidado. Jesus, ele espera você convidado. Por isso, em Apocalipse capítulo 3, 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração, a porta do seu entendimento. Ele está esperando você dizer: Senhor, eu não aguento mais essa vida de carnalidade, eu não aguento mais essa vida de prisão. Senhor, liberta-me. Senhor, eu não tenho força, ajuda-me. E quando você abre a porta e ele entra, a vida entra junto com ele. Quando você abre a porta para Jesus, a vida entra, porque Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele vai esperar você abrir. Foi por isso que Maria viu o Senhor. E ela fez uma coisa, ela ficou louca para abraçá-lo. Ele disse: não me toques, eu ainda não fui para o Pai. Há momentos para as coisas na vida espiritual. Eu sei que esse ano, na vida de muitos irmãos aqui, se você buscar o Senhor, você vai ter experiências que você ainda não teve. Se você acreditar e pedir ao Senhor para que Ele interfira na sua vida, esteja preparado, porque quando Deus entra, as mudanças costumam ser radicais, porque elas nos tirarão da zona de conforto, muitas vezes. Nós cantamos aqui e às vezes a gente não reflete o que estamos cantando. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Mas antes de Jesus sarar as feridas, Ele vai mexer com a nossa estrutura. E quando Jesus mexe na nossa estrutura, Ele faz exatamente o que estava acontecendo dentro do coração de Maria Madalena. O que ela tinha no coração? Desesperança. Ela, por um lado, ela acreditava, mas por outro lado, ela não acreditava. Por isso, quando Jesus apareceu atrás dela, ela achando que fosse o jardineiro, ela disse: onde se escondeu o corpo dele? Do meu Senhor. Ela não acreditava que ele fosse ressurgido, mas Jesus ressurgiu. Aleluia. Ele ressurgiu, irmãos. E quando o véu que separava foi tirado dos olhos de Maria Madalena, então ela viu. Eu quero orientar você.
sugerir isso a você. Peça ao Senhor com coragem para que Ele tire o véu que está sobre o seu olhar. Você vai começar a ver as pessoas de maneira diferente, as situações sob um outro prisma. Você vai ver o mover de Deus de uma maneira que você não havia ainda entendido. As coisas terão um novo significado para você. E nessa hora, muitas vezes você vai querer abraçar o Senhor. Hoje nós podemos abraçar o Senhor, mas naquele dia, dentro da tumba onde Jesus estava, já pronto para ir ao Pai, ela não pôde abraçá-lo. Irmãos, eu quero abraçar o Senhor Jesus, eu sei que você também quer. E Jesus, Ele tem nos abraçado de muitas maneiras aqui nessa vida. Eu lembro de algumas ocasiões na vida da igreja em que o Senhor nos dá sinais, as pessoas vão falando. Nós estávamos orando num dia, um culto de oração, e uma pessoa havia pedido a Deus naquele dia, não era um culto de oração, não, era um culto de domingo à noite. A pessoa havia pedido a Deus um sinal, porque ela estava se sentindo esquecida por Deus. E andando no meio dos irmãos, pregando, sem querer eu toquei no ombro da pessoa, orando, vai abençoando, orando, toquei. A pessoa lascou a chorar, e depois a porta me disse que naquele dia eu tinha pedido a Jesus para me dar um toque, e eu senti que Jesus me tocou através do Senhor. Se nós pedimos a Deus para que Ele abra os olhos do nosso entendimento, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo. Irmãos, nós estávamos aqui na igreja, na última festa que nós fizemos para as crianças. Foi que mês, pastor Juliano? Outubro, né? Fizemos, foi 3 dias, né? 3 dias aqui. Numa das brincadeiras que foi feita aqui, o irmão Josué, o irmão Ciro, eles trouxeram aqui um monte de brinquedo para presentear as crianças. Aí tinha a competição. A competição era desculpa para dar um presente para as crianças. No final, todas elas saíram daqui com um presente. Mas teve uma criancinha que chegou aqui e não era a hora dela. O número dela não havia sido chamado. Aí o irmão Josué falou assim: ainda não foi você. Aí o irmão fez outro sorteio aqui do númerozinho. Quem estava aqui nessa ocasião? Levanta a mão. Isso foi filmado, tá, irmãos? Sabe qual foi o número que chamaram ali? De imediato, acho que tinha mais de 100 números, mais de 100 números aqui naquela caixinha. Foi o número da criança que o irmão Josué falou assim: você vai esperar o seu momento. Ele foi chamado da hora. E sabe como é que eu vejo isso? Como sinal da presença de Deus entre nós. A gente tem que olhar as coisas pequenas e ver que grande é o Senhor que está entre nós. Maria, por que choras? Ah, Senhor, onde puseste o corpo do meu Senhor? Maria! Os olhos dela foram abertos. Eu oro a Deus nessa noite para que o seu olhar seja aberto. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração. Como é que termina esta mensagem? Eu quero ler com você. Então saiu Maria Madalena, versículo 18, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que Ele lhe dissera estas coisas. Eu quero orar com você. Moisés, pede pelo ali. Santificado seja o teu nome, Pai. O Senhor está entre nós. Ah, se pudéssemos ver as coisas que estão acontecendo enquanto andamos, enquanto vivemos, os teus livramentos, os anjos que nos são enviados para nos abençoar. Ah, se pudéssemos ver. Ah, se pudéssemos ver como existe uma torcida no céu, torcendo para a nossa vitória. Por isso, assim como o Senhor se revelou a Maria, o Senhor está se revelando a cada um de nós hoje através da sua palavra. Senhor, nós entregamos o nosso ser em tuas mãos, nossa vontade em tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, fazer a tua vontade, e confessamos que muitas vezes isso tem sido muito difícil.
mas fortalece-nos, Senhor. Tua palavra mesma diz: diga ao fraco, eu sou forte. Nós somos fortes por causa do Senhor. Somos fortes por causa do Teu nome e por causa do Teu sangue. Pai, diante do Senhor está aqui as nossas vidas patentes aos Teus olhos. O Senhor é aquele que tem sondado as nossas vidas, o nosso caminho, e ninguém nos conhece como o Senhor. Por isso, assim como o Senhor se revelou a Maria Madalena naquele dia glorioso da Tua ressurreição, Senhor Jesus, revela-te em cada lar aqui representado, com sinais, com uma bênção da Tua presença. Por isso, Pai, fica conosco, não nos deixe, Senhor, e quando nos esquecermos dessas coisas eternas, lembra-nos, ó Espírito Santo, que foi por nós que o Senhor se entregou, para que não mais chorássemos, mas que pudéssemos viver todos os dias um dia de vitória e um dia de esperança. Assim eu abençoo os meus irmãos, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vamos todos pedir para eu chamar os irmãos que estão escalados aqui para cima, que se coloquem aqui comigo. Todos os irmãos foram escalados, vem à frente. Na medida em que os irmãos forem sendo servidos, tome o seu assento e guarde a hora para participar juntos. José, sonda-me, Senhor, em dó maior. Podem ir, irmãos, servir os irmãos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebra meu coração, transforma-me conforme
Se alguém perguntar para você como é que está a sua vida espiritual, você diz, está tudo certo. Mas eu tenho aprendido uma coisa com o Senhor: quanto mais eu procuro me santificar, mais íntimo eu me sinto, mais injusto, mais pecador. Então eu tenho orado ao Senhor diariamente, dito: Senhor, som do meu coração, e aquilo que não presta em mim, Senhor, muda, eu não consigo sozinho. Por isso que a gente, quando canta essa música tem que mexer com os nossos valores, com as nossas entranhas. Sonda, Senhor, sonda, vê o que não presta aí, vai tirando, Senhor. Mesmo que isso traga dor, aí depois que você permite o Senhor fazer isso, Ele vai fazer. Como eu falei no começo, Jesus Ele traz. Ele disse: então, meu filho, seja feita a tua vontade, que venha e mete a mão na nossa vida e começa a mudar as coisas, colocando cada coisa no seu lugar. E aqui diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor, comamos o pão. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos. A pastora Rita vai estar purificando o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por participar, Senhor, da ceia, meu Senhor. Nós agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é Deus que colhe as nossas lágrimas. O Senhor tem guardado cada uma delas. O Senhor tem olhado por cada um de nós. Nós glorificamos o Teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo tão precioso sacrifício na cruz. E nós queremos, Senhor, colocar no Teu altar as nossas vidas. Queremos honrar o Teu santo e poderoso nome. Queremos, Senhor, a cada dia, meu Deus, glorificar a Ti, Pai, com as nossas vidas, com as nossas ações, Pai. Por isso, nós agradecemos ao Senhor o Teu sacrifício. Agradecemos por estar aqui hoje reunidos em Teu nome, colocando e participando de mais uma ceia do Senhor. E glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, porque choras.
Nós sabemos que Tu és o Deus Altíssimo. O Senhor tem colhido cada uma das nossas lágrimas. Por isso louvamos e agradecemos por tudo, Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és precioso. E glórias e louvores sejam dados a Ti pelo Teu Santo Espírito das nossas vidas. Nós sentimos a Tua presença, sentimos o Teu mover entre nós. Sentimos, Senhor, que a cada dia o Senhor está perto de cada um de nós. Não tem nos abandonado, não tem nos deixado, mas sentimos o Teu toque, o Teu carinho, o Teu amor. Obrigada, Jesus. Nós não temos palavras para agradecer. Muito obrigada, Jesus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, agradecemos por tudo. Amém, Deus. Chama a banda aqui, nós vamos ficar de pé, vou pedir os irmãos para que apaguem a luz ali fora. Nós vamos adorar o Senhor nessa hora. Então vamos todos ficar em pé juntos. A banda